Pessoal, muito louco o que está acontecendo no G20. Eu quero começar trazendo para vocês a mentira do Lula sobre a fome no mundo. O cara é uma mitomania, é um negócio completamente sem noção, né? Eu queria ver, a gente tem o vídeo dele aqui falando sobre as pessoas famintas. Conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual voltamos em 2022, em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Eu queria sua ajuda para entender, Esther. Quantas pessoas passando fome? A gente fala muito disso, né? Um estudo da Oxfam no meio do período eleitoral. A Oxfam é uma entidade de extremíssima esquerda que tem o apoio do Luiz Roberto Barroso, que tem o apoio de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, que já participaram de eventos da Oxfam, mas no fundo é uma ONGzinha de fundo de quintal que inventou esse número. Quem abriu o estudo vai ver que foi um negócio completamente fabricado e inventado. Porém, se não tivesse a ajuda da Globo, da CNN, isso nunca ganharia essa proporção e esse cara continuaria sendo o que ele é, né? Só que convencendo menos pessoas, porque existe uma lavagem cerebral junto com isso, né? Opa, acho que está muda. Aí. Não é só questão da lavagem cerebral, na verdade o Lula ele precisa ter algo para entregar, né? Então eles fazem a mesma coisa. Como que essas ONGs aborteiras elas vão conseguir convencer a população de que o aborto é bom, é legal? Elas vão espancar número a partir dessas ONGs criadas por eles mesmos e para tentar dizer que existe um bem maior que maior, né? Lógico que seu bem maior, mas que ele é mais importante que o assassinato de bebês, por exemplo. Então, eles fazem a mesma coisa com os números da fome, mas porque o Lula precisa ter algo para entregar. Desde a conclusão eleitoral, tanto das municipais quanto dos Estados Unidos, eles estão nesse caminho de que eles precisam se aproximar de novo do homem comum e da classe trabalhadora, né? Então, primeiro vieram com esse papo escala 6x1 e o Lula agora está com esse papo aí da fome, porque uma das grandes plataformas de campanha dele se não me engano, foi na reeleição, foi de tirar o Brasil do mapa da fome. Então, acho que ele está tentando fazer uma reeditada nisso daí. Que ele mente número, isso não é uma... ele fala isso desde os anos 90, né? Então, você tem grandes entrevistas dele que tiveram grande repercussão, falando que tinha que ir para o exterior, tinha que falar que não tinha não sei quantas crianças de rua. E é isso, Marco Antônio, ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é mentir. Ele está fazendo o que o socialista sabe fazer, que é mentir para a sociedade. E aí, a partir dessa mentira, tudo vira lícito, né? Vamos dizer assim, porque o que vai ser mais importante combater a fome? Então, ele pode aumentar imposto, ele pode, enfim, o céu é o limite, né? Porque quem vai ser contra combater a fome? O céu é o limite. E aquela... Eu fico olhando para a postura dos chefes de Estado. O pessoal, assim, é óbvio, né? Muita gente deve olhar, inclusive entre eles, assim, e falar que é tudo macaco velho, né? E tá cheio de mitômano do lado dele. Então o pessoal deve falar, pô, olha o cara aí, né? Esticando demais a corda. O cara só falta ele se colocar como um novo Messias. Ó, em 2022 tinham 33 milhões de pessoas passando fome. Pô, daí eu vim com uma varinha mágica aqui, ó, e agora não tem quase nada. Assim, melhorou demais. Mas, Sté, eu quero colocar, inclusive para vocês, outro trecho, na verdade, 2 vídeos mostrando os chineses nesse G20. O primeiro vídeo eu quero colocar dos seguranças do Xi Jinping, do ditador Xi Jinping, que expulsaram jornalistas durante uma conferência, uma parte da conferência, enquanto o primeiro-ministro do Reino Unido falava. I'm very pleased that
my Foreign Secretary and Foreign Minister Wang met recently and discussed respective concerns, including human rights and parliamentary sanctions, Taiwan, South China Sea, and our shared interest in Hong Kong. We are concerned by reports of Jimmy Lai's deterioration health in prison. You raised the Chinese embassy building in London when we spoke on the telephone, and we have since taken action by calling in that application. Now we have to follow the legal process and timeline. E eu queria já, Duda, também colocar para... Então, o primeiro-ministro do Reino Unido está fazendo uma crítica, está trazendo Taiwan, está falando sobre as condições de cárcere, o tratamento para as pessoas que se posicionam contrariamente ao regime. Ele está tecendo uma crítica ao regime chinês. E exatamente nesse momento ele fala, inclusive, isso daí foi conversado com o senhor na embaixada, ele menciona, quando ele menciona isso, os seguranças do Xi Jinping já chegam para escoltar os jornalistas que estavam acompanhando o evento. Aliás, o G20 foi inteiramente criticado por todos os jornalistas, não é nem só direita e esquerda, todo mundo falou que o tratamento conferido aos jornalistas é bizarro, como nunca viram antes. Mas eu quero trazer também a postura de militantes chineses contra brasileiros ou chineses que vivem aqui no Brasil também, sendo atacados porque estavam se manifestando contra o Xi Jinping nas ruas. Aí, amigão, como é que é isso aqui, pô? Por favor, pô. Olha aqui, ó. Por favor. Não pode ficar no nosso próprio país, cara. Não tem jeito, ó. Não tá certo. Livre, tudo livre. Fala tudo. Pode manifestar. Não tá certo? Não, hoje quem pode ficar lá tudo perto. Vocês aqui, do lado de lá, por favor. Vocês aqui, do lado de lá, por favor. Estou pedindo com educação. Por favor, do lado de lá. O Xi Jinping, ele é um amor, ele é um doce de pessoa, ele é maravilhoso. Ele nasceu, na verdade, e assim, ele já nasceu pronto, ele já nasceu homem, assim, adulto. Ele é um ser mítico. E ele escreveu na Folha. É muito engraçado isso, né? Que você vê a postura dos caras e ele escrevendo na Folha. As fofinhas capivaras, a bossa nova, o samba e a capoeira são populares na China. As fofinhas capivaras. O cara, claramente você vê, né? A militância do cara e a censura em volta dele, Duda. E o pior é que as capivaras realmente fazem sucesso na China. Mas, vamos lá. A democracia relativa, ela assombra não só o Brasil. É que o nosso presidente conseguiu batizar ela de uma forma primorosa, democracia relativa. A gente ama esse termo. Mas ela está em diversos países pelo mundo, principalmente na China. A militância comunista funciona da mesma forma em todos os lugares. Eles têm o mesmo modus operandi, eles seguiam pelos mesmos ideais, eles têm as mesmas estratégias. Eles não toleram nenhum tipo de dissonância. Ainda mais um país como a China. Na China, você já tem um governo praticamente comunista instaurado, socialista com certeza. Eles fizeram grandes alterações na forma como eles agem, porque eles abriram o mercado externo para conseguirem se manter, porque é um país muito grande, com muitas pessoas. Então fica nítido que a economia comunista, como ela deve ser, não seria suficiente para manter o país. Porque apesar de eles dizerem que o comunismo é autossuficiente e bibibi bobobó, e que o comunismo se basta, e que as nações comunistas só precisam delas mesmas para se virar, não é verdade. Tanto não é verdade que a China precisou abrir as portas para o comércio exterior.
né? E hoje em dia é o maior gigante de exportação do mundo. Então, de exportação de muamba, né? E outras coisinhas. Mas, assim, o comunismo ele funciona da mesma forma em todos os lugares. Seja na China, seja em Cuba, seja na Venezuela, seja na Nicarágua, seja aqui no Brasil, seja no Camboja, seja na Rússia, em qualquer lugar, ele funciona da mesma forma, com algumas pequenas adaptações, como a China precisou fazer. Ali eles tiveram que abrir o mercado. Só que a militância comunista, ela tem a mesma alma em todos os lugares. Eles veem alguém se manifestando contra o líder que eles endeusam, o líder que eles colocam num patamar inalcançável, e eles vão para cima dessas pessoas. E eles atacam essas pessoas. E eles dizem que eles estão atacando essas oposições em nome da democracia. Por quê? Porque essas oposições são perigosas, porque essas oposições são agressivas, porque essas opiniões representam um perigo à ordem vigente. E qual é a ordem vigente? Uma ditadura comunista safada. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Você pega, sei lá, o Marco Antônio, a Esté. Do nada, nós viramos representantes de um grupo de possíveis terroristas que estão dispostos a acabar com a ordem vigente e a gente, portanto, tem que ser exterminado. Em prol da democracia, nós não podemos tolerar nenhuma oposição, porque a oposição é sempre perigosa. Então, a mesma coisa acontece em todo lugar. E aí, a gente volta para o Lula está lá. O Lula está de mão dada exatamente com esses caras. Só que, vale lembrar que, por exemplo, eu acho que vocês chegaram até a comentar sobre isso aqui ontem. Essa mesma galera do Xi Jinping, os diplomatas do Partido Comunista Chinês, vieram reclamar do Lula para Janja. Ó, essa mulher sua aí tá se metendo em coisa demais. Deixa ela de fora na próxima. A gente não quer saber dela, não. Ela tá se interferindo em coisa que não é dela. Então, para você ver, é uma democracia de fato relativa. A gente não vai tolerar oposição, a gente não vai tolerar opiniões novas, opiniões de fora, a gente vai fazer a coisa do jeito que a gente quer, e é isso aí, os brasileiros que se contem, os chineses brasileiros, os brasileiros na China, dane-se, que se contentem com as capivarinhas de pelúcia que a gente vende por aí. Então é bizarro, porque se você for ver na China, até pouco tempo atrás, era assim, tem coisas que são crimes bizarros na China. As pessoas não podem ter bíblias na China, praticamente. Os uigures são caçados na China. O uigur é uma etnia que é caçada sistematicamente pelo governo chinês. Até pouco tempo atrás, era crime comparar o Xi Jinping com o Xi Jinping. Então, assim, é uma ditadura. É uma ditadura. Esse tipo de vídeo deixa explícito que é uma ditadura. Você tem seguranças batendo em jornalistas, você tem militantes comunistas agredindo uma oposição que só estava ali existindo, e você tem o presidente do Brasil batendo palma para tudo isso e dizendo que a China é um país lindo, maravilhoso, nosso melhor amigo. Democracia relativa. É tudo muito surreal. Bom dia, Adrilles Jorge. Tudo bem com você? Bom dia, Esté. Bom dia, Campobiano e Marco Antônio. Bom dia a todos. Antes de rodar a pauta, eu quero jogar aqui até mais uma matéria que tem a ver com a postura da imprensa, e eu queria ouvir o Adrilles sobre isso, porque é da própria esquerda isso daqui, o que torna essa matéria mais interessante. A Globo, que quer ajuste fiscal sobre pobres, obteve mais de 177 milhões de reais em isenções de impostos. Dados inéditos mostram que mídia liberal, que prega cortes na saúde, educação e reajustes do BPC e salário mínimo, deixam de pagar milhões em impostos. E daí eles trazem, enfim, todas as referências disso. É uma matéria que também foi veiculada na Revista Oeste. Também, junto com isso, a própria Esther estava falando para mim antes do programa, que ela está fazendo um mapeamento de artistas e a quantidade de recursos que eles levantam de renúncia fiscal, Adrilles. Mas acho que fica muito claro aqui que muita gente tem essa impressão de que a esquerda é todinha coordenada e são todos amigos, né? A revista Fórum é amiga da Globo, a Globo é amiga da CNN. E, na verdade, Adrilles, a gente sabe, a gente vê que eles fazem a propaganda do governo, mas não é porque eles amam ou morrem de amor. É tudo uma questão de grana, status, influência e poder. Bom, a gente acabou de ver o Lula mentindo pela bilionésima vez que o Brasil tem... Ele teria pego o Brasil com 33 milhões
de pessoas em estado de fome, né? Foi desmentido, a ONU desmente, a FAO desmente, e o próprio Lula se desmente o tempo inteiro no sentido que ele é um mitômano. Ele acha e ele crê e ele projeta um país miserável para ele, eventualmente, sufocar o empreendedorismo, dizer que existe uma exploração do pobre, quando quem explora o pobre é ele mesmo. Ele sufoca o empreendedorismo, ele cobra 3 vezes o valor de um empregado para o patrão, para que o Estado fique aboletado e que o Estado fique inadimplente e depois deu bolsa salsichão para a população miserável. O que isso tem a ver com a Globo? Tem a ver que, eventualmente, se a gente tivesse com um país realmente com as contas sanadas, se a gente tivesse realmente um país que estava preocupado com a situação da miserabilidade, da pobreza e da fome, ele teria dado esses recursos para as pessoas que estão com fome. É bem simples assim, Marco Antônio. Não, mas o governo federal prefere fazer o quê? Dar dinheiro e recursos para a Rede Globo e para os grandes canais da grande mídia brasileira para fazer uma propaganda enganosa do governo. Entendeu? O Lula mente que a fome generalizada no Brasil. O Lula mente que a miséria generalizada no Brasil não é generalizada. Realmente, metade da população brasileira, para você ter uma ideia, não tem esgoto. Tem enfim, não tem água canalizada. É uma coisa horrorosa. Existe, sim, uma situação de fome, de pobreza, de miséria no Brasil, não na escala que o Lula disse. Existe insegurança alimentar. Mas o que existe é uma propaganda descabida, deturpada da realidade brasileira e, sobretudo, uma propaganda enganosa do governo federal para que se mantenha essa miserabilidade, para que se mantenha essa pobreza, para que o Lula consiga dar algum tipo de bolsa esmola, bolsa miséria a essa população, mas o grande foco de Luiz Inácio Lula da Silva é a comunicação. Não é a ação social, não é a ação de misericórdia, não é a ação de incentivo ao empreendedorismo que poderia sanar e eliminar totalmente a fome do mapa nacional. O interesse do Lula é patrocinar a Rede Globo, que mente a favor do governo, que até ontem dizia que o governo tinha... Dizia com verdade que o Lula tinha sido condenado por corrupção, que o Petrolão e o Mensalão eram os maiores escândalos mundiais da história da humanidade. Isso era verdade. Mas a partir do momento que o Bolsonaro entrou, que eles tiveram nojinho do Bolsonaro, que o Bolsonaro cortou as verbas exorbitantes da Rede Globo e da demais grande mídia, a Rede Globo passou a mentir em relação ao governo Bolsonaro, passou a mentir em relação aos conservadores, passou a omitir o que se fez no governo Lula, no governo Dilma, nas crises econômicas, da bolha de crescimento econômico que transformou o Brasil num país mais pobre, da corrupção que transformou o Brasil mais pobre, que tirou R$1 trilhão do bolso do trabalhador. Então, se há uma situação de pobreza que existe realmente no Brasil, não na escala que o Lula diz, é porque Lula prefere dar dinheiro para comunicadores, Lula prefere dar dinheiro para empresários apaniguados com o governo, né? Lula prefere dar dinheiro no bolso de deputados, quer seja através de emenda parlamentar, que é lícito, mas tudo bem. A gente sabe que é desvio, quer seja na forma de petrolões, quer seja na forma de propina, quer seja na forma de mensalão. Então, a miséria do Brasil maior é ter um governo federal que patrocina essa indústria de comunicação, que deturpa, manipula a realidade para falar bem, para ser puxa-saco, para ser capacho de um governo em conluio com uma ditadura do STF e deixa os pobres sendo pobres, dando o Bolsa Miséria para alimentar o seu eleitorado.